Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre direito do consumidor. E sobre esse assunto eu converso com o diretor do PROCON de Santos, Rafael Quaresma. Boa noite, Rafael, seja bem-vindo. Boa noite, Roberta, sempre uma alegria participar. Vamos falar sobre o direito do consumidor, que completou 29 anos, é isso? Fez aniversário? Fez aniversário, isso mesmo, uma lei que foi promulgada em 11 de setembro de 90 e que criou todo um sistema de proteção ao consumidor que antes não tinha referência legislativa, amparo legal, nasceu com a Constituição de 88, mas antes do surgimento, da elaboração do Código de Defesa do Consumidor, se aplicava o Código Civil de 1916, que, a bem da verdade, não foi idealizado, pensado para relações como as relações de consumo. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele cria essa proteção tão necessária a quem é reconhecidamente mais fraco na relação, que é o consumidor, frente ao fornecedor, ao poderio econômico, técnico do fornecedor e tenta, portanto, reequilibrar essas partes para que haja um mínimo de harmonia e o mínimo de igualdade, evitando assim que aquela que seja a mais forte faça, imponha ou faça valer a força à sua vontade. Nesses 29 anos, Quaresma, você acha que o código está atual, precisa de ajustes? A gente teve realmente alguns avanços com ele? Não, sem dúvida que tivemos avanços, não é? O código ele trabalha um critério de responsabilidade, que é a responsabilidade objetiva, a responsabilidade sem culpa, que era a regra no Código Civil de 16, que continua sendo a regra no Código Civil de 2002 e que é bom que assim seja, mas para as relações civis, não para as relações de consumo. Então, o código permite gerar indenização, atribuir responsabilidade ao fornecedor, ainda que ele não tenha agido com culpa. Esse sistema de responsabilidade rompe com o sistema tradicional, com o sistema anterior. Nós temos a questão da oferta, diferente da oferta do Código Civil, aqui sendo obrigatória, necessariamente cumprida pelo fornecedor, coisa que no Código Civil ela pode ser retratável ou revogável. Então há sim muitos avanços. Agora, claro, a lei é de 90. A realidade da vida, reformada, no final do século passado, na década de 90, não é a realidade da vida que nós temos hoje. Então, há muitos desafios com relação a novos fornecedores, novos perfis de fornecedor, por exemplo, de aplicativos. Internet, isso que eu te perguntar, de internet, de economia compartilhada. Como é que a gente encaixa, né? Será que estes aplicativos que são utilizados por nós e tão utilizados por grande parte da população entram aqui no Código de Defesa do Consumidor? Estes prestadores são tidos como fornecedor, vale o Código de Defesa do Consumidor para eles. Então, esses pontos são pontos que merecem um aprofundamento no debate, uma reflexão em relação a isso, para que a gente não perca o alcance, as conquistas que tivemos ao longo dessas quase 3 décadas agora. É fácil responder, então, Quaresma, por exemplo, se a gente está falando de um problema relacionado a um Uber, é fácil responder se tem uma resolução rápida, um problema desse? Então, não é fácil responder, mas é muito fácil reconhecer e aplicar o Código de Defesa do Consumidor nesses casos, né? Então, a gente fala aqui, você falou do Uber, de outros aplicativos de transporte, Airbnb, não é? Que faz locação de apartamentos, enfim, porque estes são os novos fornecedores que surgem, né? Que trabalham prestação de serviço de uma maneira que não é aquela tão tradicional que nós estamos acostumados no Código de Defesa do Consumidor. E é nesse sentido que a doutrina que estuda direito do consumidor, o próprio judiciário que vem aplicando, não é, a lei ao caso concreto, acaba reconhecendo até uma figura aqui que eles chamam de gatekeeper lá, não é? Que seriam aqueles controladores de acesso que têm o caráter, têm o perfil, a característica de fornecedores nesse sistema de economia compartilhada, de aplicativos, que não é tão fácil de se verificar na lei, mas que é possível essa construção, sólida construção, para fazer valer o direito do consumidor e o Código de Defesa do Consumidor nessas relações que são relações de consumo. Agora, falando dessa relação, né, do avanço da tecnologia, desses novos aplicativos que a gente tem hoje e dessa lei que completou agora 29 anos, a gente pode dizer que em relação a isso, a legislação está um pouco obsoleta? Sim, podemos dizer que está, não é, Roberta? Por quê?
porque em 1990 a internet não tinha o alcance, a penetração que ela tem hoje. Não é? Não que não existisse a internet, mas ela não tinha a característica, a forma. Não é? Hoje faz parte do nosso dia a dia. A gente não fica, se não todos, grande parte da população, sem acessar a internet, seja para rede social, seja para banco, e-mail, para uma série de coisas. E o código não falava em internet. Não porque ela não existisse, ela até existia, mas ela não tinha essa característica que tem, não fazia parte. O que o código falava e continua falando? Ele trata da compra à distância. Foi muito feliz nessa expressão, porque embora não fale da internet, acaba incluindo a internet no alcance dessa definição, no alcance dessa expressão. Porque as compras pela internet, muito do comércio eletrônico é feito, não é, dessa maneira. Portanto, quando a gente fala em compra à distância, o código talvez tenha se preocupado com a compra por telefone, por catálogo, porta a porta, não deixava de ser, Sim. naquele momento, modalidades de compra à distância. Mas, naquela expressão, hoje nós temos loja virtual, comércio eletrônico, tudo isso está dentro. Agora, poderíamos evoluir, avançar, não no regramento que já existe, mas na normatização, né, no detalhe que acabou não sendo pensado e tratado lá atrás. Tem projeto de lei para isso? Tem. Em 2012, um projeto de lei no Senado, 281, 282, 283 de 2012, tratavam de superendividamento, publicidade infantil, comércio eletrônico. Esses projetos foram aprovados no Senado de forma até muito célere, muito rápida, e foram para a Câmara em 2015, e lá pararam. Agora, um desses projetos, se não me falha a memória, era o 283 de 2012, do Senado, que recebeu nova numeração na Câmara, é o PL 3515 de 2015, que trata do superendividamento. Até o final do ano passado, esse projeto estava parado. Nessa legislatura, nesse ano de 2019, ele tomou corpo. Vários segmentos aqui que tratam de direito do consumidor, Ministério Público, Defensoria Pública, PROCONs, IDEC, Proteste, enfim, todos uniram esforços, mobilizaram, né, os seus deputados, enfim, para que houvesse um andamento nesse projeto de lei. E ele voltou a caminhar. A expectativa é de que pelo menos esse tema, esse assunto que não existe no Código, não existia superendividamento quando o Código foi feito, mas hoje é uma realidade muito triste da nossa sociedade. A ideia de que esse projeto seja aprovado, né, tramite regularmente na Câmara dos Deputados, seja aprovado e, quem sabe, ainda sancionado esse ano, fazendo, então, com que o Código esteja mais atualizado. Existe algum tipo de processo de atualização? Já foi feita alguma atualização nesses 29 anos, não? Foram feitas pequenas intervenções, não é? Então, é nesse sentido que essa inclusão do superendividamento, que é um tema, então, inexistente na lei, não é? É muito presente na nossa realidade. Sim. O PROCON de Santos, por exemplo, tem um núcleo de apoio ao superendividado, trabalha o programa de apoio ao superendividamento, mas não há lei que trate disso. A ideia é que com a lei haja aquele caráter, aquela força coercitiva, não é? E muitas das ações que nós adotamos, mas que contam com essa consciência do fornecedor, possam ser adotadas por força de lei. Eu falo, por exemplo, de bancos que participam do programa de apoio ao superendividado, mas há um grande banco, um banco público, que não faz, que não participa. Se o consumidor que nos procurar tiver problema de dívida com aquele banco, ainda que nós queiramos avançar nas tratativas daquele caso, o banco não participando, não temos meios de obrigá-lo. Com a lei, isso e outras conquistas, outros avanços, seria possível. Mas, só para concluir, assim, não precisaríamos partir do zero, né? Ou pensar num novo código, como aconteceu, por exemplo, com o Código de Processo Civil, recentemente, em 2015, foi feito um novo CPC. O Código de Defesa do Consumidor foi muito bem feito, tem princípios ali que são atemporais, quer dizer, já se passaram... Só adequar a nossa realidade, Exatamente, né? Intervenções cirúrgicas, questões pontuais que merecem uma atenção em razão da realidade que ocupam no dia a dia, né? No dia de hoje. Mas não que a gente precise pensar num novo código. Esse tem vida longa ainda e pode valer por muitos e muitos anos. E acho que o ponto da internet é um ponto crucial, né? A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre o direito do consumidor. Até já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é direito do consumidor e eu converso com o diretor do PROCON de Santos, Rafael Quaresma. Rafael, a gente está falando sobre os 29 anos do Código de Defesa do Consumidor e aí eu queria te perguntar o seguinte, o quanto a falta de conhecimento prejudica realmente os consumidores?
Olha, esse talvez, Roberta, seja um dos nossos maiores desafios, não é? Nessa semana, ao longo dessa semana de comemoração do Código de Defesa do Consumidor, muitas das ações do PROCON vão ao encontro dessa conscientização, né? Vão no sentido de conscientizar os consumidores para que eles conheçam minimamente a lei. Claro que quando a gente fala do código, todos já ouviram falar, né? Então todos sabem da existência do código, o que nem sempre foi assim. Algum tempo atrás era necessário reforçar a existência dessa lei. De uns tempos para cá, a gente percebe que a lei é conhecida, mas esse conhecimento não se reflete aqui em conhecimento dos direitos que ela especifica. Então, o que o PROCON faz? Trabalha essa disseminação de informação, seja com os exemplares do código, com material explicativo, com cartilhas com os temas mais comuns, traduzindo mesmo para a linguagem popular aqueles direitos básicos, como troca, garantia, compras pela internet, questões relacionadas à oferta, cobrança de dívidas, que tudo isso são temas que a lei estabelece, mas que muitas das vezes as pessoas desconhecem. Então, o nosso papel, nessa semana, por exemplo, a gente foi em escola de ensino fundamental, de ensino médio, levar a ideia do direito do consumidor para aqueles que serão os nossos, já são consumidores, mas que serão mais consumidores ainda no futuro, para que eles já conheçam como é essa realidade. Esse me parece que é o grande desafio. Você acha que falta informação? Hoje a gente está formando uma nova geração de consumidores, né? E essa questão de educação financeira, de saber o valor do dinheiro, o valor das coisas, o quanto se trabalha para conseguir, para se adquirir algum produto. Você acha que a gente ainda está uma sociedade muito aquém daquilo que se espera, uma sociedade sadia financeiramente? Infelizmente, sim, não é? É a percepção que nós temos. Quando você fala disso, de educação para o consumo, dessa orientação financeira, a prova de que não tivemos isso é a quantidade de consumidores endividados, super endividados, que nós temos hoje na nossa sociedade. Vamos pegar aqui a população economicamente ativa, não é? Somos 220 milhões de brasileiros em números arredondados aqui, 120 milhões da população economicamente ativa. 63 milhões estão endividados, não é? Muitos desses, milhões desses, super endividados. O que isso representa? Representa uma falta de ação no sentido dessa conscientização aos consumidores em saberem usar o seu orçamento, recursos. A gente teve, nessa última década em especial, disseminação de cartão de crédito. Antes, cartão de crédito Sim. era mais utilizado para as classes que tinham um poder aquisitivo maior, não é? E não há nada de errado, nada contra essa pulverização, disseminação do cartão de crédito. Classes menos abastadas têm cartão de crédito. Agora, o que causa problema, o que gera dor de cabeça é que essa disseminação do cartão de crédito ela não foi acompanhada minimamente da informação necessária para aquele consumidor. Eu cansei de ver, Roberta, consumidores que não sabiam, por exemplo, que tinham que pagar o valor total da fatura, né? Então, sei lá, a fatura deu um valor quebrado, ele pagava arredondando para menos. Sei lá, minha fatura foi R$630, ele pagava R$600. Ele não tinha os 30, ele tinha, mas ele não sabia o que implicava o não pagamento desse valor. Que os 30 virariam 50, 60 no mês seguinte, por aí vai, quando ele vê, 30 ele tinha para pagar, depois de alguns meses, talvez 300 ele não tenha para pagar. E isso vai gerando um efeito em cascata. Falando assim parece que não, mas quando a gente analisa os casos concretos, uma dívida de R$30, depois de algum tempo ela vira alguns milhares de reais, né? E aí a coisa complica muito. E por que isso? Porque a pessoa não teve o mínimo de informação. Agora, essa questão do superendividamento, dos superendividados, também não tem a ver com a questão do desemprego que a gente está vivenciando agora? Sim, tem a ver, mas esse é um ponto realmente que gera essa situação ou que leva a essa consequência, né, de um superendividamento, mas as condutas por parte dos consumidores, muitas das vezes, acabam agravando essa situação. Exemplo bem simples, o consumidor que contrai um novo empréstimo para pagar um empréstimo já contratado por ele, né? Isso é o pior dos mundos, né? Quer dizer, já é ruim você tomar um empréstimo, você contratar um segundo ou terceiro empréstimos para pagar aquele primeiro é pior ainda. A sua situação, obviamente, num cenário como esse, tende a se agravar. Isso pode ou não ter a ver com desemprego, mas tem muito mais a ver com aquele ponto inicial que você levantou, da desinformação, da falta de informação, de saber efetivamente quais são as
consequências para aquelas ações ou omissões do consumidor que não foi minimamente informado por ninguém, não é? Não só os órgãos de defesa do consumidor, mas Você tem um todos, perfil, assim. mais ou menos, de quem são esses super endividados hoje no Brasil? Faixa etária, mais homens, mulheres? Olha, nós temos um número maior de homens endividados, não é? Super endividados. A faixa etária ali que concentra de 31 a 40 anos, né? Então você tem nesse número pessoas que 31, se a gente pegar a faixa anterior, pessoas que estão iniciando a vida profissional, né, que estão ingressando no mercado de trabalho, esse público que a gente falou, né, economicamente ativo, que já começa nessa situação. Tem mais homens nessa situação do que mulheres, mas os homens que estão acabam conseguindo renegociar mais as suas dívidas, ao menos nos nossos números, nos nossos gráficos, isso que nos mostra, né? Quer dizer, que os homens conseguem uma negociação, uma renegociação e, portanto, trabalhar essa questão da dívida num percentual mais exitoso Mas tem do que as mulheres. algum porquê disso? Não sei Mulheres se exatamente. desesperam, choram e não fazem nada. Talvez seja isso. E aí os homens talvez consigam, de uma forma mais, vamos dizer assim, Racional. mais racional, não é? Trabalhar essas questões, porque é muito ruim esse problema. A gente fala do superendividamento, que não é só uma questão de consumo, de economia. A gente pode colocar isso, sem sombra de dúvida, como uma questão de saúde pública. Em casos mais extremos, Roberta, essa situação do superendividamento leva à desestruturação familiar, Sim, né? Separação, depressão, suicídio. depressão e chegando até mesmo ao suicídio. Então, a gente é ruim o problema, mas a gente tem que encarar o problema. Não pode fugir do problema, se furtar a ele ou adotar-se, né, medidas como essa que não vão resolver nada. Tá, ok. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar sobre direito do consumidor e como resolver então o superendividamento. Nós voltamos já já. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é direito do consumidor e eu converso então com o diretor do Procon de Santos, Rafael Quaresma. Quaresma, a gente está falando no bloco anterior sobre os superendividados, né, que é uma situação complicada, né, e que às vezes pode chegar até uma separação familiar ou até depressão e em alguns casos suicídio. Agora, o Procon tem algum sistema que ajuda os superendividados? Tem. Esse é um bom exemplo, Roberta, daquilo que nós falamos no início do programa, acerca da inexistência de qualquer dispositivo legal sobre o superendividamento, que é uma realidade, mas que mesmo sem lei, os órgãos de defesa do consumidor, e aqui em São Paulo, a Fundação Procon do Estado de São Paulo tem um núcleo de apoio ao superendividado, o Procon de Santos tem esse programa aqui, e é muito fácil de participar, não é? Bom, o nosso programa aqui ele funciona no Resolve Aqui, na Rua Amador Bueno, número 249, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Mas o consumidor pode, aqueles que têm acesso à internet, entrar no site da Fundação Procon do Estado de São Paulo, que é o procon.sp.gov.br, e ali, Roberto, ele preenche um cadastro com as informações, né, relativas ao seu nome, e-mail, telefone, a renda que ele tem, quais são as despesas fixas que ele tem no mês e quais são os seus maiores credores. Os 5 maiores credores ele vai lá elencar, preenchendo esse campo, colocando um valor aproximado da dívida. Esse formulário preenchido por ele pelo computador, pela internet, é encaminhado, se for aqui de Santos, a nós, e aí então a nossa equipe entra em contato com o consumidor e o recebe lá no Resolve Aqui para dar início a esse tratamento que não é uma renegociação de dívida, é uma forma de trabalhar essa situação para, primeiro, resolver o problema do consumidor e, segundo, evitar que ele retorne a essa situação. Então, é uma orientação? É uma orientação, é um trabalho em conjunto também com os credores e mediante compromissos que são firmados pelo consumidor. Por exemplo, a primeira regrinha é quebrar o cartão de crédito, né? Então, cartão de crédito não faz parte do programa de apoio ao superendividado e o consumidor ele precisa cumprir esse pacto conosco, dentre outras medidas que são necessárias para resolver o problema, mas mais do que isso, evitar que esse problema reapareça, às vezes, num curto espaço de tempo. Interessante.
Voltando à questão do Código do Consumidor, em algum caso do código não ser respeitado, o consumidor ele deve procurar imediatamente um advogado ou o primeiro ponto seria em busca de ajuda no Procon? Olha, Roberta, depende do problema que aflige esse consumidor, não é? Da gravidade desse problema. O Procon, ele atua em quase todos os casos. Em quais casos ou em qual caso especificamente o Procon não atua? Quando envolve o que a gente chama de reparação extrapatrimonial, direitos morais, não é? Então, dano moral, perdão. Então, quando a gente fala aqui dessa indenização por dano moral, violação de direitos extrapatrimoniais, que você não tem um valor específico para postular, para cobrar, aí é necessário mesmo advogado. Vou pegar um exemplo. Um consumidor que teve a sua bagagem extraviada, fez a viagem, voltou, precisou então fazer compras, não é? De roupa, de alguma coisa ali para ele poder passar a viagem sem a sua mala, e ele então resolve retornar, quando retorna, cobrar esses valores da empresa aérea. Ele pode fazer isso através do Procon sem problema nenhum. Mas num caso como esse, além da indenização pelos danos materiais, cabe também uma indenização por danos morais. Se ele tivesse intenção, é necessário fazer com o advogado da sua confiança. Se for só a questão material, o Procon resolve o problema para ele. Quaresma, a gente tem o segundo mutirão de renegociação das dívidas com as lojas de varejo, é isso? Isso, já começou hoje, não é? E vai até amanhã. Esse segundo mutirão, ele foi feito, inspirado no primeiro, a gente teve um mutirão no início de julho, que era voltado para os bancos e para as concessionárias, né, de serviço público. Então tinha a Sabesp, CPFL, as empresas de telefonia, e em 3 dias nós atendemos quase 1.700 pessoas, 1.694 consumidores foram atendidos. Só para o nosso telespectador ter uma ideia, no mês o Procon de Santos atende de 1.300 a 1.400 pessoas. Então em 3 dias a gente atendeu mais do que um mês inteiro de atendimento feito no Poupa Tempo e nos postos avançados. E lá naquela ocasião muitos consumidores pediram para a gente o mutirão para as lojas do varejo. Então aproveitamos a semana agora que se comemora os 29 anos do Código e fizemos, né, estamos fazendo este segundo mutirão para a renegociação de dívidas. No Resolve Aqui, também na Amador Bueno 249, hoje, né, hoje já terminou, mas amanhã das 9 às 16 horas e extensivo a todos os consumidores, não é apenas para o consumidor de Santos. Então, quem está nos acompanhando em outros municípios, outras cidades, pode vir, traga os seus documentos pessoais e traga... Que documentos são necessários? O documento de identificação RG, CNH, CPF e os documentos relacionados à dívida, né? Então, é o cartão da loja tal, traz esse cartão, traz o demonstrativo de pagamento, essas informações, porque nas baias de atendimento do Centro Público de Emprego, que mais uma vez é parceiro nosso e gentilmente cedeu espaço, estarão os representantes de cada uma destas grandes redes de varejo para trabalhar essa questão. Mais descontos, mais prazo para pagamento, uma flexibilização maior das parcelas. É bom para o comerciante, é bom para o consumidor e conta sempre com a intermediação aqui do Procon. Ok, então muito obrigada, Quaresma, pela sua participação. Sucesso aí no mutirão, então. Eu que agradeço Ajuda e te mando as novidades, né, aqui depois desse nosso segundo mutirão. Ok, muito obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.